Senhoras e senhores, muito bom dia. Vamos dar início à audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Manaus, que tem como escopo discutir a campanha da Fraternidade de 2020, com o tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso, e o lema Viu, Sentiu Compaixão e Cuidou dele. Agradecendo a Deus por esse momento, gostaria de agora compor a nossa mesa diretiva. Representando o prefeito Arthur Neto, chamo o secretário da Defesa do Consumidor, senhor Rodrigo Guedes. Chamo também o arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner. Representando o presidente, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, convido o advogado Epitácio da Silva Almeida, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Senhora Vânia do Nascimento Rodrigues, que é representante do secretário Marcelo Magaldi da Sensa. Senhora Vânia Braga da Silva Araújo, gerente do desenvolvimento do servidor da CEMED, representando neste ato a secretária Kátia Schweikart. Valdenora da Cruz Rodrigues, coordenadora do Morram. E o senhor Ricardo Pinho, representando o Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Valdenora me pede aqui para corrigir que ela não é a coordenadora do Morram, ela é a secretária nacional do Morram. Composta a nossa mesa, eu gostaria de pedir à jornalista Melissa Geber que pudesse ler o histórico da campanha da fraternidade. Mas antes gostaria de registrar e que pudesse compor a nossa mesa a desembargadora Socorro Guedes, que nesse ato representa o Egrégio Tribunal de Justiça do Amazonas. Pois não, Melissa? No ano de 1961, 3 padres responsáveis pela Caritas Brasileira idealizaram uma campanha para arrecadar fundos para atividades assistenciais. Essa atividade foi chamada Campanha da Fraternidade e realizada pela primeira vez na Quaresma de 1962, em Natal, no Rio Grande do Norte. A partir daí, 16 dioceses do Nordeste passaram a realizar a campanha. Nos demais estados do país, foi realizada pela primeira vez na Quaresma de 1964. Já em 1970, a campanha da Fraternidade ganhou um especial e significativo apoio à mensagem do Papa em rádio e televisão em sua abertura, na quarta-feira de cinzas. Mensagem que continua enriquecendo a abertura de todas as campanhas. Até hoje, a campanha da Fraternidade é uma atividade de ampla evangelização, desenvolvida no tempo da Quaresma, para ajudar os cristãos e as pessoas de boa vontade a viverem a fraternidade em compromissos concretos no processo de transformação da sociedade a partir de um problema específico que exige a participação de todos na sua solução.
Até 1972, a campanha da fraternidade buscava a renovação interna da igreja. Numa segunda fase, ela começou a se preocupar com a realidade social do povo e promovendo a justiça. A terceira e atual fase, a igreja volta-se para as situações existenciais do povo brasileiro. Aqui destacamos a campanha de 2001, Fraternidade e as Drogas, que em Manaus teve como gesto concreto a criação da Fazenda da Esperança. A campanha da fraternidade tornou-se especial manifestação de evangelização libertadora, provocando ao mesmo tempo a renovação da vida da igreja e transformação da sociedade a partir de problemas específicos tratados à luz do projeto de Deus. Vamos agora ver um vídeo sobre o lançamento da campanha da Esperança. Da campanha da fraternidade. Deus de amor e de ternura contemplamos este mundo tão bonito que nos deste. Desse dom fonte da vida recordamos, cuidadores, guardiães tu nos fizeste. Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou. Toda vida é um presente, é sagrada, seja humana, vegetal ou animal. É pra sempre ser cuidada e respeitada, desde o início até seu termo natural. Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou. Tua glória é o homem vivo, Deus da vida. Ver felizes os teus filhos, tuas filhas. É a justiça para todos sem medida, é formarmos no amor bela família. Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou. Mata a vida o vírus torpe da ganância, da violência, da mentira e da ambição, mas também o preconceito, a intolerância. O caminho é a justiça e conversão. Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou.
Gostaria de agradecer aqui a presença de inúmeros sacerdotes que tiraram do seu tempo precioso para vir prestigiar esse momento, assim como também, de imediato, agradeço a presença de Dom Leonardo, que pela primeira vez vem à Câmara Municipal de Manaus. Sinta-se em casa, eu espero que essa, Dom Leonardo, seja a primeira de muitas outras vindas do senhor aqui conosco na Câmara Municipal de Manaus. Vou pedir licença agora que eu vou à tribuna para fazer o meu pronunciamento. Irmãos e irmãs, muito bom dia, agradeço a Deus por esse momento. Dom Leonardo Stein, nosso arcebispo metropolitano de Manaus, e eu acredito que esse é um momento propício para que a gente faça essa discussão da campanha da fraternidade. E ocupar todos os espaços é tarefa nossa, povo cristão e católico da nossa cidade. Senhoras e senhores, na manhã do dia 13 de outubro do ano passado, o Papa Francisco canonizava a primeira santa brasileira, a Santa Dulce dos Pobres. Bem antes, o anjo bom da Bahia já tinha sido escolhido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para inspirar a campanha da Fraternidade de 2020 com o tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. A parábola do bom pastor, a parábola do bom samaritano, norteia as discussões com o lema viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Lucas, capítulo 10, versículos 33 e 34. Uma reflexão que nos leva a descobrir, a partir dos ensinamentos do próprio Jesus, que o próximo não é aquele que escolhemos, mas quem de fato precisa no momento de maior vulnerabilidade e que pode estar enfrentando dificuldades mil, assim como aquele que foi assaltado, violentado e estava jogado à margem. Há 56 anos, Dom Leonardo, a Igreja Católica no Brasil chama o povo na Quaresma a refletir vários dramas sociais. Neste ano, a vida é o centro. E como ela vem sendo desrespeitada em vários segmentos da sociedade. Vivemos tempos de tanta divisão, Marcivânia. A indiferença e o ódio têm norteado muitas relações. O Papa Francisco, na missa no Estádio Nacional de Zimpeto, em Maputo, Moçambique, na África, no dia 6 de setembro de 2019, nos lembra, abre aspas, nenhuma família, nenhum grupo de vizinhos, nenhuma etnia e muito menos nenhum país terão futuro se o motor que os une e encobre as indiferenças for a vingança e o ódio. O documento base da campanha deste ano faz um diagnóstico das várias violências vividas no nosso cotidiano. A desigualdade social é o grande desafio para todos. Os dados do IBGE de 2018 revelam que os 50% mais pobres da população brasileira sofrem uma retração de 3,5% nos seus rendimentos no trabalho. Por outro lado, os 10% mais ricos tiveram um incremento de 6%. Outro cenário que agride a vida humana é o desemprego. No primeiro trimestre de 2019, a taxa de desemprego chegou a 12,75% da população. E hoje, com a confusão do sistema financeiro, diante da crise mundial do coronavírus, a tendência é de aumento na linha do desemprego. O Brasil é considerado o país mais ansioso da América Latina. Nos últimos 10 anos, o número de pessoas com depressão aumentou 18,4%. Isso corresponde a 320 milhões de pessoas em todo o planeta. 4,4% da nossa população sofre da depressão.
A ansiedade toma conta de 9,3% da nossa população brasileira. As mulheres são as que mais sofrem com ansiedade. Em 2016, o Brasil teve um número de 11.433 suicídios. São 31 casos todos os dias no nosso Brasil. Vivemos numa cidade que tem que valorizar muito a vida. Em Manaus, só no mês de janeiro deste ano, 117 pessoas foram vítimas de mortes violentas. Um aumento de 60% em relação ao mesmo mês de 2019. O clima de disputa entre facções criminosas só tem aumentado entre nós, com assassinatos cada vez mais selvagens, com tortura, esquartejamento de suas vítimas. Vivemos no país que é o 5º do mundo mais violento contra as mulheres. No ano passado, houve um aumento de 7,3% nos casos de feminicídio, crimes por causa do gênero. Portanto, Dom Leonardo, nós queremos também aqui salientar, e a todos vocês, que a casa comum também continua sendo desrespeitada. Na contramão da diplomacia ambiental mundial, a nossa Amazônia vem sofrendo com desmatamento e queimadas. Entre os meses de agosto de 2018 a julho de 2019, o desmatamento na região cresceu 15%. Foram desmatados 5.054 quilômetros quadrados. Pará, Amazonas e Mato Grosso lideram esse ranking. Santa Dulce dos Pobres nos lembra, abre aspas, é preciso que todos tenham fé e esperança em um futuro melhor. O essencial é confiar em Deus. O amor constrói e solidifica. É incontável o número de pessoas públicas ou anônimas que dedicam sua existência a promover e defender a vida. Pensemos, por exemplo, nos 74 mil voluntários da Pastoral da Criança, que em todo o Brasil atendem mais de 800 mil crianças, nos agentes de Pastoral da Saúde, que atuam na Pastoral Carcerária, na Pastoral da Saúde, na Pastoral dos Povos de Rua, na Pastoral do Menor, nos que se dedicam a salvar crianças do aborto, acolhem e acompanham mães nas casas pró-vida. Lembremos também da Pastoral da Sobriedade, da Pastoral da Pessoa Idosa, de tantas outras 26 pastorais sociais da Igreja no Brasil. Iniciativas como a Fazenda da Esperança, que é a maior comunidade terapêutica do Brasil, que livra homens e mulheres da dependência química, transformando-os em pessoas novas a partir da fé evangelizadora. O movimento do Terço dos Homens, que chama atenção para a reflexão em torno da fé a partir da Mãe Maria. Além das equipes de Nossa Senhora, do serviço Encontro de Casais com Cristo, que ajudam na edificação das famílias, do movimento dos vicentinos. Como lembrou Dom Leonardo, a todos nós, na sua homilia de posse, na Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Conceição. O nosso arcebispo disse, abrindo aspas, nossa esperança como igreja, nas diversas realidades da sociedade, vem da certeza transformadora que a presença da palavra criadora oferece. Com perseverança e teimosia, participamos das dores, dos sofrimentos, das injustiças, do descaso do nosso povo, oferecendo vida nova, relações novas, nova justiça, vida nova do Evangelho. É o amor gratuito que plenifica, faz antegustar no vale de lágrimas a eternidade. Muito obrigado, boa campanha da fraternidade para todos nós. Vamos ouvir agora as palavras de Dom Leonardo Stein.
presidente desta sessão, Elias Manuel. Gostaria de saudar na mesa as mulheres presentes, que sempre não só enfeitam, mas dão elegância à nossa sessão. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, não vou repetir o que o vereador Elias já falou das realidades que a campanha da fraternidade deste ano deseja abordar. Gostaria, no entanto, de recordar que ao ser escolhido o tema Fraternidade e Vida, dom e compromisso, os bispos tinham diante dos olhos a realidade que nós vivemos. Não apenas esses elementos citados, mas especialmente o horizonte existencial que mudou, o sentido da vida humana que mudou, a percepção da existência que mudou. Havia uma preocupação dos bispos no momento da escolha do tema em podermos refletir durante o tempo da Quaresma como uma verdadeira conversão a grandeza da vida humana, o dom da vida humana. Criados à imagem e semelhança de Deus como fomos, recebido o sopro divino que nos deu vida, a vida humana parece estar relegada ao consumo, à violência, ao desprezo, ao esquecimento das relações fraternas e, por que não dizer, das relações amorosas. Quase desapareceu no horizonte da nossa sociedade a grandeza da vida humana como um amor, mas amor não como prazer, amor como entrega, amor como cuidado, amor como generosidade, amor como construção, amor onde nós, na relação mútua, vamos maturando a existência humana. Esse era o ponto em que os bispos desejavam uma mudança. Esse dom que Deus nos deu. Mas esse dom, ele vai aparecendo também nas relações amorosas, afetivas nossas, com todo o que nos rodeia. Vejam, por exemplo, nós quase não prestamos atenção mais na beleza das flores. Nós quase não prestamos mais atenção naqueles elementos tão escondidos que estão às vezes sob os nossos pés. A terra é viva, a terra não é morta. A terra está cheia de vida, cheia de vida. E esta harmonia que se tornou quase desarmonia das nossas relações com tudo aquilo que existe. Os micro-organismos desapercebidos, não mais amados, mas também a natureza como árvore, a natureza como animais, a natureza como ar, a natureza como água. Esses elementos todos, de novo, a campanha da fraternidade desejava, os bispos ao escolher o tema, que nós como que redescobríssemos de novo essa grandeza e essa beleza, mas nos responsabilizássemos por esta vida. E até poderia dizer por estas vidas. Existem dois elementos que talvez nos ajudem a compreender melhor a importância de abordarmos o tema quando nós falamos, por exemplo, de ética e de misericórdia. Ética que constituem as nossas relações. Ética é o horizonte de leitura das nossas relações, mas também o horizonte de leitura dos nossos cuidados. A ética que dá sentido à educação, a ética que dá sentido ao cuidado dos doentes, a ética que vai constituindo também as nossas relações econômicas, a ética que deixa constituir também as nossas relações políticas. E não é verdade que quase perdemos o horizonte da ética? É que perdemos
aquilo que os gregos chamavam de ethos, o lugar do nascer do humano. Mas o Evangelho nos propõe um outro horizonte que é maior, digamos assim, que o elemento da ética, que é a misericórdia. Aí entra o lema da campanha da fraternidade. Traduzindo talvez a palavra misericórdia, traduzindo talvez para o português aquele elemento que diz ter o coração junto dos pobres. Ter o coração junto dos pobres significa sempre um coração aberto, é sempre alguém que está na percepção, na sensibilidade do outro. Não do outro apenas como pessoa, mas dos grandes outros. Quando nós falamos de misericórdia, nós falamos muito mais do que de ética. Nós estamos falando do modo do cuidado de Deus. Tem até um poeta judeu que, falando da misericórdia, ele diz, falando naturalmente do original grego, hebraico, ele diz, em vez de dizer bem-aventurados os misericordiosos, ele diz de pé. Esse de pé é uma disposição de acolhida, é uma disposição de atenção, é uma disposição toda própria do ser humano no seu convívio, na sua convivialidade, porque ali está cheia de vida. Veja então, queridos irmãos e irmãs, que o tema da campanha da fraternidade é um tema muito importante, porque está falando de nós mesmos. Está falando daquilo que nós sonhamos. Está falando do que somos. A campanha da fraternidade, essencialmente, está falando daquilo que é mais próprio, o humano. Mas, para usar uma expressão de um dos grandes da história da nossa Igreja Católica, estamos falando daquilo que nos é próprio como divinos. Então, a campanha da fraternidade é como que abrir olhos para, de novo, percebermos as grandezas e, nessas grandezas, nos comprometermos. Não vivermos apenas do consumo. Não vivermos do domínio. Não vivermos do desprezo, do descarte da vida. Mas, ao contrário. E, nesse sentido, é tão extraordinário vermos na igreja, já citadas as tantas pastorais aqui, mas gostaria de lembrar todas aquelas pessoas que estão nessa sensibilidade, nessa abertura do cuidado da vida. Não só da igreja. Quantas pessoas na sociedade têm essa sensibilidade? Por quê? Porque têm olhos abertos para a vida. Têm os olhos abertos para o humano. Têm a sensibilidade do divino. Então, esse desejo de uma convivência harmoniosa. Naturalmente, sempre uma convivência harmoniosa, tensa harmoniosa, por causa da diferença. Mas a diferença não nos separa, deveria nos aproximar. Que essa campanha da fraternidade nos ajude, que essa campanha da fraternidade nos ajude e nos ensine a amar mais, que essa campanha da fraternidade nos ajude a sermos mais misericórdia, quer dizer, presença de cuidado, e que esta campanha da fraternidade nos ajude a amar a nossa vida. Nos ajude a amar os pobres, a cuidar dos pobres. Então, a vida onde ela nascer, nós admiremos em primeiro lugar, mas não fiquemos na admiração, abracemos, cuidemos, acalantemos a vida humana. Muito obrigado pela oportunidade. E agradeço essa oportunidade também no Legislativo, refletirmos, discutirmos um tema tão importante, porque é o nosso futuro. Não estamos abordando um aspecto da vida humana, nós estamos abordando a vida humana. Nós estamos abordando a nossa existência, na sua convivialidade com tudo. Obrigado. Vamos
Vamos ouvir agora a participação da desembargadora Socorro Guedes, que vai se pronunciar e aqui representa o Tribunal de Justiça do Amazonas. Bom dia a todos. Saúdo inicialmente o presidente da mesa, o vereador Elias Emanuel, Dom Leonardo Steiner, na pessoa dele, saúdo todos os sacerdotes e leigos engajados aqui presentes, e na pessoa da senhora Vânia Rodrigues, componente da mesa, representando neste momento a Sensa, saúdo todas as mulheres aqui presentes. Senhores e senhoras, é com enorme alegria que eu participo deste momento importante do Legislativo Municipal, onde se discute um tema que para todos nós é tão importante. Essa campanha da Fraternidade de 2020, ela traz o dever ser de todo cristão. Por quê? Porque o tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso, nos remete a aquilo que todos nós somos chamados a fazer. Ver, olhar para quem sofre, não só se compadecer, mas ir ao concreto, ajudá-lo, erguer as nossas mangas e concretamente fazer algo. E com grande alegria, Dom Leonardo, esse tema me é muito caro, porque aqui no norte do Brasil, eu que sou magistrada há mais de 15 anos do Tribunal de Justiça como desembargadora, fui do Ministério Público por quase 20 anos, eu coordeno um grupo chamado Comunhão e Direito a nível mundial, mas no Brasil a gente chama Direito e Fraternidade. E o que busca esse grupo? Justamente levar nos nossos ambientes do meio jurídico a fraternidade, aquela regra de ouro que nos é tão importante e independe de religião. Fazer o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim, e não fazer o outro aquilo que eu não gostaria que fosse feito a mim. Que está presente em todas as religiões, mas que na nossa nos é muito caro. E agora mesmo, amanhã, nós teremos uma grande atividade saindo dos gabinetes, juízes, promotores, advogados, universitários, para ir ao encontro dessa parcela da sociedade, indo a um bairro de periferia, e ali levando um projeto muito importante para todos nós, que é prevenir a infância, com relação aos abusos, que as crianças podem ser vítimas, abusos sexuais, outros tipos de abuso, e ali, numa escola de periferia, vamos estar, na manhã de sábado, conversando com pais, professores, adolescentes e crianças. Não para falar daquilo que todos nós sabemos, porque para isso nós temos todos uma entidade, Estado, que deveria cuidar melhor, todos aqueles órgãos de protetivos. Mas como cidadãos, como cristãos, eu gostaria de proteger meu filho. Eu só tenho 4, tenho uma família linda, 4 filhos, então a gente tem todo cuidado com os nossos filhos. E o filho daqueles que não podem ter tempo para cuidar como nós cuidamos. Talvez não tenha ninguém para ficar com eles quando precisa trabalhar. O que fazer? Então, sair da nossa comunidade, ir ao encontro, falar de prevenção, falar desses cuidados, é talvez muito pouco, Dom Leonardo, mas é o que nós podemos fazer hoje. E isso me faz lembrar uma autoridade que viveu há muito tempo, não está mais entre nós, mas que, para mim, é uma referência. É o cofundador do Movimento dos Focolares, Gino Giordani, que no Movimento dos Focolares é conhecido como Foco. E Foco dizia uma frase que norteou minha vida toda e que penso que, talvez sem conhecê-lo, também faz o mesmo com Elias Emanuel. O que dizia Foco? Ele foi escritor, ele foi jornalista, escreveu mais de 100 obras que estão aí disponíveis para que vocês possam ler, e escreveu muito a respeito da vida dos santos, mas Foco foi político. Ele foi deputado federal, e a frase que me encanta e que me leva para frente todos os dias, no sentido de fazer a minha parte ali onde eu estou inserida, é: quando eu entro no parlamento, eu não penduro
o meu capote de cristão. Eu entro no meu ser como um todo. E isso é que eu penso que cada um de nós somos convidados a fazer, como dona de casa, como funcionário público. Ali onde eu estou, não importa o que eu posso concretamente servir o meu irmão, mas certamente eu posso fazer a minha parte. E o mundo é melhor no momento em que cada um de nós busca fazer o seu melhor. É muito fácil e cômodo nós dizermos que a responsabilidade é do Estado, que a responsabilidade é dos políticos, que se está tudo dessa maneira, a culpa não é minha. Não é verdade. No momento em que eu faço o melhor para mudar o ambiente ali onde eu estou, em que eu amo concretamente o meu irmão e que eu cuido dos relacionamentos, o mundo é melhor. E aí, para aquelas pessoas que estão em volta de mim, eu faço a diferença. Então, muito obrigada, igreja, por essa preocupação com aqueles que mais precisam, né? Teve misericórdia. E a misericórdia é o amor concreto, é a caridade plena. Porque é muito fácil dizer eu amo e nada faço. Mas quando eu amo concretamente, saio do meu comodismo e vou ao encontro do irmão, talvez diminuindo a fome, diminuindo o sofrimento. Às vezes alguém pode dizer, eu não tenho nada concretamente, eu não tenho uma cátedra, eu não tenho o direito à voz, mas eu tenho a capacidade de amar. Eu posso, sim, construir pontes. E é isso que a igreja nos convida a fazer hoje. Que cada um de nós se sinta responsável. Que eu tenho que fazer a minha parte. E se eu vivo essa regra de ouro, fazer o outro o que eu gostaria que fosse feito a mim, eu melhoro os relacionamentos, eu faço esse mundo melhor. E aí sim, cada um de nós faremos aquilo em que eu creio, como cristã, mas também como cidadã. Construir uma nova humanidade, uma humanidade que acredita no amor. Muito obrigada. Com a palavra agora, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, advogado Epitácio da Silva Almeida. Bem, bom dia a todos, meus irmãos em Cristo. Dizer da alegria de estar aqui hoje, participando do início da campanha da fraternidade. Saúdo a mesa em nome do nosso amado vereador Elias Emanuel, sempre tão enganjado com situações pertinentes relacionadas aos menos favorecidos. E a todas as mulheres, a nossa desembargadora, doutora Socorro Guedes, uma mulher íntegra e justa, que também hoje tem no seu coração o amor pelas pessoas. Eu glorifico a Deus por esse momento, porque enquanto cristão, e hoje represento aqui a Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma instituição guardiã da ordem pública, da paz social, em um momento em que causa-nos aqui, o nosso Estado especialmente, saindo de uma reintegração de posse no Monte Oreb, bastante traumática, vereador Elias Emanuel. Estive lá desde as primeiras horas, desde o primeiro dia, e eu quero dizer algo, Dom Arcebispo Leonardo. O bem maior de um país, desembargadora Socorro, é o seu povo. O bem maior de uma nação é a sua gente, são as pessoas. Então, no momento que o Estado, de uma forma opressora, violenta, ele marca a alma das pessoas, ele começa a criar nas pessoas aquilo que elas não são. Eu vi crianças de 11 anos, 10, 8, tendo suas casas demolidas naquele lugar. E quero dizer aqui que eu não sou a favor de invasão. Só que o Estado não pode permitir que as pessoas permaneçam num lugar por 7 anos, para só depois disso tirá-la, desembargadora.
Porque lá já estão seus filhos estudando. Os invasores, eles invadem, vendem e vão embora. Lá ficam as pessoas pobres que sonham em ter um lugar para morar. E aí, me ressalta aqui que o Estado, ele não permite a entrada das instituições. A pastoral não estava lá, só pôde ir lá na sexta, só estava lá a OAB, e a Defensoria estava lá no Colégio Militar. E há uma necessidade de, nessa campanha da fraternidade, como disse aqui a desembargadora Socorro, todos nós tomarmos o nosso compromisso. Porque, acredite, os menos favorecidos continuam sendo pisados nessa nação. E há uma necessidade do povo cristão se importar com eles. Tem uma passagem que muito fala ao meu coração, está em Mateus 25. Lá o Senhor nos ensina que, naquele grande dia, onde todos nós vamos estar diante dele, vai haver um momento em que ele vai separar as ovelhas e os bodes, seus servos, seus filhos e aqueles que não são. E lá ele vai dizer: bem-aventurados, vinde benditos de meu Pai, para o descanso que vos está proposto. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive desamparado e me acolheste, estive preso e me visitaste, estive enfermo e me saraste. E lá eles vão perguntar: Senhor, mas quando te vimos com fome, com sede? Em que momento te vimos desamparado? E a palavra nos ensina, meus irmãos, que o nosso Senhor, aquele que rege nossas vidas, ele diz lá: todas as vezes que fizerdes a um dos meus pequeninos, a mim me fizeram. É tempo de uma igreja, independente de instituição. Eu sou pastor há 16 anos, graças a Deus. O nome da minha igreja é Amor e Compaixão. Hoje é um tempo da igreja se unir em torno, independente de instituição, de denominação, se unir em torno do amor às pessoas. Uma igreja forte, como essa campanha, porque assim eu quero aqui decretar uma bênção sobre a campanha da fraternidade, dom e compromisso. Compromisso de pessoas que se importam umas com as outras. Como disse a desembargadora aqui, um amor não só de discurso, mas um amor efetivo, um amor que se importa com a dor dos menores. Eu acredito que essa campanha levará a igreja a um outro patamar, a um patamar de estar abraçado, amparando, se importando com os menores, com aqueles que acreditam. Tenho certeza, hoje sofrem muito em nossa sociedade. Faz 12 anos que eu participo de reintegrações. Infelizmente, muito desalento, muita dor. Vou aos presídios, amparo famílias. E digo a vocês que, infelizmente, o nosso Estado é um bebê social. Manaus, socialmente, já foi muito melhor. Hoje, Manaus não tem um lugar para o mendigo tomar um prato de sopa, desembargadora. E aí as pessoas vão para o descuido, vão para o crime. Não que justifique isso, mas há necessidade do Estado entender que se ele não estender a sua mão ao próximo, existem pessoas da criminalidade que vão fazê-lo. Se o Estado não entender que o bem maior dele são os seus cidadãos, o bem maior do Estado do Amazonas, e aqui eu sou, são os amazonenses, são as pessoas dessa nação, e nós precisamos tratá-los, não como bichos, não generalizando como se todos fossem criminosos, não como leprosos, como pessoas menores, não. A campanha da fraternidade traz dom e compromisso. E a palavra nos diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Você que é cristão, você tem um dom no coração.
é o dom do amor. Permita que o Senhor multiplique esse dom na tua vida. Seja um instrumento de Deus nessa cidade. Eu quero aqui, enquanto servo de Deus na terra, te conclamar a ser um instrumento da glória de Deus nessa cidade. A estar amparando as pessoas, estendendo a mão aos menores, e enquanto igreja, vereador Elias Emanuel, precisamos sim nos fortalecer. Acredite, a palavra diz que nós não devemos recuar com o mal, mas vencer o mal com o bem. É tempo das religiões, das igrejas, estarem unidas em torno da fraternidade e do amor efetivo às pessoas. Porque acredite, o mal, a vingança, o desejo de morte, pregado às vezes até por autoridades, né? Tem que morrer, tem que matar, tem que até... Não, é um cuidado que a igreja precisa ter, para se opor a isso. Porque acredite, nós vencemos o mal com o bem enquanto igreja de Cristo nessa terra. O Senhor, a quem servimos, Ele ama a todos indistintamente. Aquela pessoa que foi despejada no Monte Horebe, ela não é menos amada do que eu e do que você. Pelo contrário, o nosso Senhor tem o mesmo amor por ela. E eu quero concluir dizendo o seguinte: que Deus possa usar essa campanha da fraternidade como uma grande bênção para a vida dessa igreja, nessa nação, e para a vida do seu povo sofredor, para a vida dos menores, daqueles que hoje ainda sofrem muito a opressão de grande parte da sociedade, e eu tenho certeza vão receber o amparo, a misericórdia e a compaixão da igreja do Senhor, que somos nós. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Queria, antes do próximo pronunciamento, registrar algumas presenças do padre Geraldo Menezes, que é pároco da igreja de São Vicente de Paula, lá na Compensa, do padre Patrick Urias de Oliveira, da área missionária Maria Imaculada, no Tancredo Neves, do padre Geraldo Bendarran, membro do Conselho Arquidiocesano de Manaus, mas da paróquia lá de São Francisco, na colônia Oliveira Machado, do padre Vinícius Gouveia, coordenador regional da Fazenda da Esperança, e do frei Oslan Guedes, que é pároco da igreja de das Mercês e também de Santa de Virgens. Muito obrigado pela presença dos senhores nessa manhã aqui conosco. Com a palavra agora, o senhor Ricardo Pinto, do Conselho Pinho, desculpa, do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Bom dia a todos. Saúdo a mesa na pessoa do presidente Elias Emanuel e ao arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner. É com imenso prazer que eu represento aqui o Conselho Municipal do Idoso, com esse tema, Campanha da Fraternidade 2020, com os 3 verbos. Verbo esses que faz nos remeter à necessidade de termos a percepção da dignidade da pessoa humana. Então, presidente, eu queria pedir um pouquinho de tempo, porque eu vim assim para provocar aqui a plenária, tá? Mas é uma provocação bastante dedicada. Conforme prescreve o artigo 3,
e 36 do Estatuto da Pessoa Idosa, eu trago aqui um trabalho para o senhor, presidente. Um projeto, um pré-projeto da criação da Casa de Passagem das Pessoas Idosas. Pessoas idosas essas que muitas das vezes se perdem nas ruas por falta de discernimento, por falta de apoio da própria família, por falta do próprio poder público. Famílias essas que deixam o idoso abandonado e muitas das vezes levam para a delegacia e a delegacia não sabe para onde levar esses idosos. Muitas das vezes levam até para a própria Fundação Dr. Thomas, só que a Fundação Dr. Thomas ela é de longa permanência, ela não é de passagem. A propositura dessa casa de passagem seria de 15 dias, abrigando 50 idosos, até esgotados os últimos recursos com a família, a gente consegue alocar eles no seio da família. Então, conforme os dados do IBGE de 2018, divididos por zona, os idosos, existem aqui 24.970 idosos na Zona Norte de Manaus. Zona Norte, Sul, Zona Sul de Manaus, 45.959 idosos. Zona Leste, população de idosos, 23.090 idosos. Zona Oeste de Manaus, 33.499 idosos. Zona Rural, 1.142 idosos, totalizando em 28.668 idosos na cidade de Manaus. Então, eu peço aqui nessa casa, que é a Casa do Executivo, a casa aqui que cria as leis, que dá a nós a vez e a voz para tratarmos esse tema da campanha da fraternidade, sim, do ver, né? Do sentir e do cuidar. Então, esse tema é muito atual como hoje. Então, as políticas públicas possuem um papel fundamental na redução das diversas formas de violência contra a pessoa idosa. Por que direito à vida? Porque ela é um direito inerente à pessoa humana. Segundo o artigo 5º da Constituição, diz que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de raça, cor e direito também à vida. A vida. Então, eu faço esse apelo, vereador, presidente, pela criação da Casa de Passagem na nossa capital. Não existe. Não existe. Se ela existir, que saia daqui hoje, porque se hoje estamos fazendo uma audiência pública em relação à campanha da fraternidade com o direito à vida, essa seria uma delas para o gesto concreto na cidade de Manaus. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu assumo aqui publicamente que agora, quando chegar a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, eu vou fazer uma emenda no sentido da criação da Casa de Passagem. Minha parte farei, pode ficar tranquilo. Bem, a propósito, como o Ricardo Pinho colocou muito bem a questão da violência contra o idoso, vou pedir licença a vocês, antes do próximo pronunciamento, para que a Carminha Guedes, que é atriz, possa nos brindar aqui com um quadro, rapidamente, sobre a violência contra o idoso. Carminha, pode se posicionar aqui na frente, por favor.
Com a palavra agora, Valdenora da Cruz Rodrigues, secretária nacional do MORAN. Bom dia a todos. Em nome do senhor presidente Elias Emanuel, quero agradecer o convite para que está participando desta audiência. Em nome do nosso Dom Leonardo Steiner, eu cumprimento a todos da plenária. Eu quero registrar aqui a presença do senhor Raimundo Barreto, meu companheiro, ex-remanescente do antigo Hospital Colônia. Quero dizer que eu faço parte de um movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase. E, em nome desse movimento, que eu gostaria de dizer a todos da mesa, o movimento foi criado por uma necessidade para que nós resgatássemos a nossa história e nossas vidas, onde, ao longo dos anos, perdemos através de um isolamento em Hospital Colônia. Hoje somos a história de um Estado e até de uma nação, onde todos os antigos hospitais colônias foram padronizados no Brasil, para que nos isolasse de todo o mundo, de toda a sociedade. E hoje a nossa luta é para resgatar essa história do Dom Leonardo, porque foram vidas que se perderam, foram pessoas que perderam todas as suas famílias, todos os seus filhos. E hoje nós continuamos na luta para resgatar a nossa história, porque ainda sofremos o preconceito. Então, o movimento veio para que nós pudéssemos ter essa coragem de enfrentar toda a sociedade, todo o preconceito que até hoje nós ainda lutamos, para que nós sejamos vistos como pessoas normais, como cidadãos, resgatando assim a nossa cidadania junto a esta sociedade que ainda nos torna seres sem vida. Assim como o presidente Epitácio fala sobre os leprosos, como fomos tratados como leprosos, quantas pessoas a própria sociedade nos isolou, porque é uma palavra que nos estigmatiza. E isso nós, como movimento, não aceitamos. Muitos ainda nos chamam de anceniano. Eu sempre digo, eu sou a Valdenora. Eu tenho minha identidade, eu tenho meu nome. E um dia nos tiraram essa nossa identidade. Hoje fazemos parte de uma pequena comunidade, mas que representamos o nosso estado do Amazonas, onde o Estado tem uma grande dívida conosco, de nos ter perdido toda a nossa família, nossos filhos. Quantos filhos foram separados de seus pais? O movimento hoje, a nível nacional, está trabalhando o projeto para que esses filhos sejam resgatados de uma história onde, assim como eu vim de um município, dentro de uma canoa, viajando 4 dias, 3 dias de Tefé, Manaus, a reboque de um barco, uma criança de 8 anos chegou ao porto de Manaus para ser isolado dentro da colônia Antônio Aleixo. Mas hoje eu estou aqui. Só quero dizer que nós somos os poucos que restam dessa história. Estamos em extinção, Dom Leonardo. Estamos em extinção, essas pessoas que foram internadas dentro do antigo Hospital Colônia Antônio Aleixo. Foram levados sem alguém dizer, olha, explicar, você vai fazer um tratamento, nada. Nos tiravam assim, desse jeito, e assim nós perdemos o nosso contato familiar, que ao longo dos anos que passamos, quando foi desativado o hospital, não tivemos mais esse espaço junto às nossas famílias. E assim estão hoje os filhos que foram
nascido dentro do antigo Hospital Colônia, onde os pais ou a mãe não tinham o direito de olhar para aquela criança e ia ser levado ou para preventório ou ser doado, quem sabe para onde. Então, hoje é o trabalho, é a luta do nosso movimento, e aqui estamos ainda. Eu me tornei caçulinha, quando eu olho para a cabeça daquele Barretinho, né, com os cabelos brancos, é a história. Né, e hoje ainda me torna assim, ainda me digo que eu sou nova, né, já vou fazer meus 60. Mas aqui eu estou ainda. Com toda a luta que eu passei, toda a minha vida que eu passei, né, de preconceito e discriminação, hoje eu trago como lutar com dignidade para resgatar nossa história diante desta sociedade. Tá bom? Muito obrigada. Representando o prefeito Arthur Neto nessa solenidade, com a palavra agora o secretário Rodrigo Guedes. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar a mesa, em nome de você, meu amigo, vereador Elias Emanuel, e parabenizá-lo desde já por essa propositura tão pertinente e tão importante, principalmente nesses dias de hoje que nós vivemos. Quero cumprimentar também o Dom Leonardo, que está ali brilhantemente compondo a mesa, e a desembargadora Socorro Guedes, Guedes como eu, guerreira também como os Guedes, inclusive prima da minha mãe, minha prima também, e todos os demais membros da mesa, todos os que estão aqui hoje, por esse dia tão importante da gente discutir a fraternidade. Eu sou cristão, católico, nasci na Igreja Católica e me orgulho muito de ser católico. Meu pai é ministro da Palavra, da paróquia de São Raimundo Nonato. Cresci na igreja, participei de todos os movimentos, desde a primeira comunhão, antes da primeira comunhão, a crisma, a perseverança, a pós-perseverança, comunidade católica Despertai, que vocês todos conhecem, sem sombra de dúvidas, Halel, o Fanuel, vários grupos católicos, carismáticos, da renovação carismática. E eu me orgulho muito, vereador, sem detrimento de outras religiões, de outras igrejas, justamente por essa veia da humanidade e da fraternidade e do social, que é característica muito própria, isso ninguém pode negar, da Igreja Católica. A palavra fraternidade vem do frater, que significa irmão, de sangue ou não. E nós estamos vivendo num mundo de muito ódio, de muita cólera, de muita raiva. Se nós olharmos nas redes sociais, é só ódio, infelizmente. Tem gente, e aí vale para todas as religiões, vereador, que sai da igreja, ou até antes da igreja, está com ódio no coração. Então, a fraternidade é, sem sombra de dúvidas, olhar para aquelas pessoas que mais precisam, aquelas pessoas carentes, aquelas pessoas nos bolsões de miséria, sem sombra de dúvidas, isso eu não tenho a menor dúvida, mas é também praticar, como você muito bem falou, desembargador, e você, vereador, também, Dom Leonardo, a irmandade, tratar todo mundo como irmão. E a gente pode fazer isso em todos os momentos do dia. Todos os momentos do dia, enquanto nós estamos acordados. No trânsito. Toda vez. Parece coisa tão... às vezes a gente pensa em mudar o mundo, né? Mas a gente não dá passagem para alguém no trânsito. Parece que quando alguém quer passar, a pessoa acelera. É o contrário. Justamente para o outro não passar. E quando alguém está na faixa de pedestre, querendo atravessar, e aí, observem, todo mundo acelera, ninguém para. Ou na portaria do prédio, do condomínio, do trabalho,
Cadê o bom dia, boa tarde, boa noite? Mais um bom dia, boa tarde, boa noite sincero. Ou com aquela pessoa que está do nosso lado. Todas as ações sociais são importantes, mas a gente precisa espalhar verdadeiramente o amor, a irmandade entre todos. Eu realmente sinto muito, isso é muito triste, porque, Jamile, porque se a gente observar, e aqui eu não estou nem fazendo nenhum tipo de discurso, é como se fosse uma conversa entre a gente aqui, as pessoas estão com ódio no coração, infelizmente. Por isso, vereador, você citou a estatística tão preocupante de suicídios no mundo, no nosso país, no mundo, e de depressão, porque ninguém está mais aí para ninguém, só quer saber de si mesmo. Então a gente tem que praticar essa fraternidade no dia a dia, na realidade. A igreja com essa veia social, para que a gente olhe, doutor Epitácio, para aquelas pessoas da invasão, mas olhe para todas as pessoas que estão no nosso entorno. Não adianta fazer ação social e despejar vísceras, ódio no dia a dia, não ser solidário com as pessoas, não perguntar daquela pessoa que está próxima a você como é que ela está. Fraternidade nem sempre é só olhar e ajudar aquela pessoa carente com um bem material. Às vezes é com a amizade, com o apoio, a parceria, a conversa. Por isso que eu gostaria de, nesse momento, que a gente, todos que estão aqui, e certamente acreditam, que a gente tente fazer algum tipo de revolução no mundo. Não é aquela revolução do grande político que faz uma espécie de Martin Luther King, vereador, fez aquela luta por dignidade, igualdade, mas a revolução do amor mesmo, no dia a dia, porque, infelizmente, nós estamos vivendo momentos de ódio, e isso não tem nada a ver com a fraternidade. Por isso que eu digo e repito, como eu disse no início, o orgulho que eu tenho da Igreja Católica. Outras religiões certamente também têm essa veia social muito forte, mas isso é muito típico e claro também, clarividente da Igreja Católica. Tanto que a campanha já tem 56 anos, não é isso, vereador? E aí a gente tem que lutar pela vida, não só pela vida, mas pela dignidade. Lutar pela vida das crianças que estão nas barriguinhas das mães. A gente não pode perder essa discussão, a gente não pode deixar que o aborto avance, porque aquela criança ali, que é vida, não tem culpa nenhuma, e lutar também sempre para que a gente possa espalhar no dia a dia mesmo a fraternidade, que a nossa igreja, sempre na liderança, inclusive do Papa Francisco, ele continue com as nossas ações sociais, que a gente faça, quase todo mundo faz, aquele Natal numa comunidade carente, o Dia das Crianças, mas como diz nas próprias Escrituras, em Tiago, a fé sem obras, ela é morta, né? Ela é vazia. E a obra não necessariamente vocês sabem disso, só fazer uma ação social. A obra é tratar todo mundo dignamente, com amor. Precisa ser aquele amor de família, de pai e filho, por exemplo, mas com igualdade. Eu queria deixar essa mensagem porque realmente eu sinto muito os momentos que nós estamos vivendo. A gente abre uma rede social e é praticamente só ódio, 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 uma briga tremenda no mundo inteiro, inclusive não aqui no Brasil só, mas no mundo inteiro, intolerância absurda.
Então, que a gente viva a fraternidade do social da Igreja Católica, junto com outras igrejas, religiões, somos cristãos, somos humanos acima de tudo, mas que a gente viva essa fraternidade também do dia a dia, que não é ação social, que é olhando o nosso próximo com amor e tratando o nosso próximo com amor. Parabéns, parabéns à Igreja sempre, pela vanguarda na luta por todos, e a todos que acreditam que a fraternidade pode ser vivida em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigado. Bem, antes da gente encerrar a nossa audiência, antes da gente ir para a palavra de agradecimento do Dom Leonardo, que está aqui, e já me pediu, Elias, antes de encerrar, eu gostaria de ter uma última fala. Vou pedir licenças ao Dom Leonardo, a toda a mesa. Nós vamos aqui fazer um reconhecimento público, alguns movimentos, Dom Leonardo, e personalidades que têm, na sua trajetória de vida, compromisso com a fraternidade e a vida, que tem dom e tem muito compromisso com todos nós. Portanto, queria pedir a ajuda do pessoal do cerimonial para a gente poder fazer a entrega de alguns certificados, alguns convidados especiais que nós trouxemos aqui e que têm verdadeiramente uma história de vida e merece esse reconhecimento. Queria convidar para que pudesse vir aqui conosco a irmã Maria Angélica Magalhães da Cruz, da Comunidade Católica Sementes do Verbo. Vou ler o primeiro. Diploma de honra ao mérito, a Câmara Municipal de Manaus homenageia a irmã Maria Angélica Magalhães da Cruz, da Comunidade Católica Sementes do Verbo, pelo relevante trabalho evangelizador na nossa cidade, na valorização da vida, como orienta a campanha da Fraternidade 2020, que tem como lema, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Lucas capítulo 10, versículos 33 e 34. Uma propositura do vereador Elias Emanuel. E é importante a gente lembrar essa mulher que inspira a campanha. Santa Dulce dos Pobres nos dizia: o importante é fazer a caridade, não falar de caridade. Compreender o trabalho em favor dos necessitados como missão escolhida por Deus. Chamamos a senhora Georgia Nascimento Gama, da Comunidade Católica Shalom. Agradecer a Georgia. A comunidade Shalom vem fazendo um trabalho belíssimo de edificação na vida de jovens e também de muitas pessoas e de muitas famílias. Obrigado. Chamamos a senhora Irani Anselmo de Araújo, do movimento Encontro de Casais com Cristo. A Irani também, além de ser da paróquia de São Jorge, Dom Leonardo, é da Pastoral Familiar da Arquidiocese de Manaus. Chamamos o senhor Theo Menezes neste ato, representado pela senhora Miriam Cruz, da Comunidade Nova e Eterna Aliança. A Comunidade Nova e Eterna Aliança faz um trabalho magnífico, principalmente com aqueles que vivem em situação de rua no centro de Manaus. Portanto, tem um trabalho evangelizador, mas também um social muito forte na nossa cidade. Por isso, o Theo está sendo lembrado.
Chamamos o senhor Manuel do Socorro Moraes Ramos e a dona Wanda de Oliveira Ramos, coordenadores da Pastoral Familiar da Arquidiocese de Manaus. Bem, o Manuel e a Wanda, eles agora são coordenadores regionais da Pastoral Familiar. Mas, Frei Oslan, foram eles que foram lá na comunidade de Santa de Virgens para começar e orientar a instalação da nossa Pastoral Familiar. Tem um trabalho muito grande em favor das famílias aqui na nossa cidade. Muito obrigado. Convidamos a senhora Yara Lanza, coordenadora diocesana da Pastoral do Idoso. A Yara é uma apaixonada pela causa da pessoa idosa. É agente pastoral também da nossa catedral. E muito obrigado pela tua presença. Chamamos o senhor Antônio Gledson, coordenador dos Alcoólicos Anônimos. Edson, que faz também um resgate das pessoas que vivem com a dependência do álcool. Convidamos o senhor Rosivaldo Oliveira Vieira, do movimento Terço dos Homens. O Rosivaldo é alguém que eu conheço desde a minha pré-adolescência. É um homem de fé e muita oração. Vamos lá. Paraense lá de Alenquer. Convidamos a senhora Débora Cristina Mafra neste ato, representada pela filha, Paula Cristina Mafra, delegada da Mulher, da Delegacia da Mulher. Doutora Débora é uma das expoentes no combate à violência à mulher e principalmente no combate ao feminicídio aqui na nossa cidade. Convidamos o seu Sebastião Valois, da Conferência dos Vicentinos, presidente da Conferência de Santa Edviges, da Sociedade São Vicente de Paulo. O Valois está há mais de 25 anos lá na Santa Edviges, 35 anos. 30 anos tocando o movimento dos vicentinos. Só para o senhor ter uma ideia, viu, Dom Leonardo? No fim do ano, eles fazem lá no bairro do Aleixo, que o senhor vai ter oportunidade de conhecer, nas festividades de Santa Edviges, né, Fernando? Vai conhecer, ele faz, junto com os vicentinos, um almoço de fim de ano que reúne mais de 200 pessoas e assiste a mais de 100 idosos naquela área da zona centro-sul de Manaus. Portanto, é um servidor aposentado da Prefeitura de Manaus, mas que tem um compromisso social e de fé muito grande. Convidamos a senhora Maria de Nazaré Saraiva Alcântara, da Pastoral Carcerária. A Pastoral Carcerária, principalmente nessa época agora do coronavírus, tem um desafio grande a fazer. E é o consolo também para aqueles que são invisíveis na sociedade. Muito obrigado. Convidamos a senhora Marcivana Satere Maué, coordenadora dos povos indígenas. A Marcivana é uma liderança, é uma voz em favor dos povos indígenas e foi nossa representante no Sínodo para a Amazônia no Vaticano. Portanto, estamos aqui ao lado de alguém que conhece de perto o Papa Francisco. Convidamos o senhor Raimundo Barreto Matos, do Morram. Barreto, eu fiz questão de também homenageá-lo. É uma pessoa de história na colônia Antônio Aleixo. É um homem que não se deixa vencer pela idade e é a resistência contra o preconceito e a discriminação. Convidamos
Dom Leonardo Steiner, arcebispo metropolitano de Manaus. Queria entregar esse diploma de honra ao mérito ao Dom Leonardo, pelo compromisso que tem conosco e principalmente pela sua vocação e sensibilidade em favor da casa comum e dos povos da Amazônia, que ele tem demonstrado a cada momento que está conosco, e foi muito firme, principalmente na sua primeira homilia de posse na Catedral Metropolitana de Manaus. Fiquei muito sensibilizado da forma comprometedora como o senhor se colocou, de nos colocar uma igreja em saída e de respeito aos povos da Amazônia e a todos aqueles que tanto precisam da nossa igreja. Muito obrigado, Dom Leonardo. Você acompanha imagens ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Manaus em uma audiência pública que trata sobre a campanha da Fraternidade 2020. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Bem, antes do encerramento da nossa audiência, vou conferir a palavra a Dom Leonardo. Ao agradecer essa sessão, queria lembrar, numa pequena capela franciscana, existe um mosaico muito bonito. Então, no centro do mosaico tem uma luz assim que resplandece. E dessa luz que irradia, logo em seguida assim está cheia de anjos. Em seguida, homens e mulheres. Em seguida, cheio de animais. Em seguida, cheio de plantas. E depois, cheio de minerais. É a vida. Mas a vida que é uma cintilação de uma vida que é Deus. É um mosaico extraordinário. Se nós conseguíssemos, nessa campanha da fraternidade, vislumbrar essas cintilações de Deus, e porque são cintilações de Deus, como não cuidar? Como não se comprometer? Mas um compromisso realmente de cuidado, um cuidado profundo, onde nós nos tornamos mais humanos, onde nós nos tornamos mais divinos, nesse cuidado. Porque Deus se fez humano porque desejava cuidar de nós. Então, muito obrigado por essa sessão, obrigado por todos aqueles que falaram, mas também, vereador, presidente dessa sessão, que eu acho que nós poderíamos agradecer, o senhor já fez isso de certa maneira, todas as pessoas que nas nossas pastorais, nas nossas atividades, estão atentos às pessoas que mais necessitam. Vocês são uma bênção de Deus. Muito obrigado. Amém. Agradecendo a paz desse ofício, considero encerrada a audiência pública que tratou da campanha da Fraternidade de 2020. Muito obrigado a todos e um bom fim de semana. Vereador Elias Emanuel, encerrando a audiência pública que tratou sobre a campanha da Fraternidade 2020, Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. E o tema, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Continue com a nossa programação.